E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como prometido, tá aí ó, o azeitona aí. Vou mostrar algumas partes da reforma dele que eu fiz, algumas fotos, tá? Assim, você olhando ele, aparentemente de lata, tava legal. Porém, tinha vários podres escondidos por baixo da pintura, algum pouco de massa. Então vou mostrar aí o passo a passo do que eu fiz. Ó, essa aqui é a aparência dele, né? Tava um pouco apagada a tinta. O antigo dono tentou fazer um polimento em casa com massa, só que ele deixou secar e ficou branco a tinta. Já faz algum tempo que ele está comigo, aí decidi reformar porque a gente ia casar, né? Casar o Fusqueiro, a gente ia casar com o Fusca, então decidimos fazer a reforma aí. Comecei dia 15 de julho, mais ou menos, de 2019. Então tá aí, ó. Fusca, como é que ele tava, ó. A lata assim, a lata tá boa, porém alguns podres aí. Aqui uma ferrugem saindo aqui, ó, por baixo da tinta, quebrado no paralama. Aí aqui eu comecei lixamento do paralama, onde tinha umas trincas, né, onde estava saindo algumas ferrugens. Capô aqui, deu uma lixada aqui, comecei a aplicar massa, e fui indo. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, trincado de tinta, tinha 7 camadas de tinta aqui no capô. Então comecei aí dia 15 de julho e eu tinha que acabar até dia 19 de novembro, que seria o casamento. Então foi uma correria aí. Paralama traseiro, comecei a lixar, fazer as correções, tive que voltar aqui, ó, tava amassado. Tentando evitar massa, né? Usar o mínimo de massa possível. Aqui, ó, como eu falei, tinha massa aqui, bastante massa, ó, várias camadas de tinta aqui. E esses podres estavam escondidos debaixo da pintura com massa. Né? Aqui não estava evidente nenhum ponto de ferrugem. Né? Como eu vi aqui no canto aqui do paralama, na emenda do paralama aqui no cantinho aqui, tinha um pouquinho de massa, resolvi lixar, então descobri isso aqui. Tava bem feio, ó. Que eu fiz? Cortei o podre, né? Passei aqui um mata-ferrugem por dentro aqui, é o TF7, e aí reconstruí. Comprei uma chapa 18, desculpa, uma chapa 20, uma casa de serralheria normal, e comecei. Aqui eu já tinha soldado ela, eu passei um anti-ferrugem aqui, um TF7, depois eu apliquei o Prime, mais pra frente tem a foto. E ficou assim, ó. Lixei aqui, como tinha muita massa, eu tentei arrancar o máximo de massa possível sem tirar o alinhamento, as curvas. Aqui eu comecei a aplicar massa para fazer a correção. A parte do paralama aqui, esse paralama já estava bem legal, já não precisava fazer muita coisa, então eu só dei um lixamento nele e passei o primer. Aqui a lateral eu já tinha corrigido, né, como eu tinha passado a massa, eu logo já consegui fazer a correção, então eu apliquei o primer aqui. Essa foto que dá pra ver melhor. A porta aqui, ó, tem uma trinca aqui, alguns pontos de ferrugem. Tem alguns picados na lata aqui, ó. A parte do paralama da frente aqui também tinha alguns ferrugem, uns trincadinhos. Parte de dentro da porta, depois de ter tirado o vidro já, sem o vidro. Aqui eu arranquei a porta. E o pé de coluna, a porta ela descia, quando eu sebrei ela dava uma caída. Então eu procurando, eu achei aqui essa quebra aqui, ó. Achei essa quebra, lixei, já vi que já tinha sido recuperado, já tinha sido soldado no passado isso aqui. Então eu fiz igual, só dei um lixamento aqui, apliquei um TF7 para matar o ferrugem, depois disso aqui, e soldei de novo. Vai ter alguma outra foto perdida por aí, depois eu mostro certinho.
Então eu coloquei aqui no lugar, ressoldei aqui, fiz tudo, a maioria na solda elétrica. Depois eu adquiri uma solda TIG, que não aquece tanta chapa. Então daí eu fui fazendo assim, que era a porta, fiz a correçãozinha aqui na solda também, está trincado. Esse podrinho aqui eu corrigi depois também. Então tá aqui a porta, aqui tinha o trincadinho. Aqui ó, a correção na solda, soldei tudo aqui. Fiz o lixamento no que deu. A porta aqui com umas pequenas correções onde precisava. A dobradiça eu não mexi, apenas lixei ela, mas eu deveria trocar os pinos aqui. Porém eu tinha pouco tempo, né? Cerca de uns 4 meses. As correção da porta, a pausa para cerveja. Aqui ó, já tinha aplicado o primer aqui na lateral, onde eu fiz a troca da chapa embaixo. Algumas correções no teto. Ó, aqui onde foi feita a solda, a recuperação. Aqui ó, gente, vocês perceberam, ó, tem um trincado aqui nessa área aqui. Aí eu comecei a lixar, devia ter mais ou menos uns 3 milímetros de massa aqui. Então eu lixei tudo. Lixei tudo, ó. Deixei na lata e depois eu corrigi com um pouquinho de massa depois. Aqui a porta no lugar que eu voltei ela. Perdi nas fotos. Aqui. Eu lixei tudo aqui, né? E aí depois eu fiz a correção. A porta eu voltei ela, passei o primer para ficar mais fácil de aplicar. Eu não passei o primer aqui porque eu ainda não tinha tirado o vidro. Para a lama da frente, tinha muita massa aqui, também tem uns quebrados aqui, ó. Os podres, uns quebrados eu recuperei aqui também. Desmontagem, mais um dia de pausa para cerveja. Os cachorros aqui. O capô aqui, galera, tava bem deteriorado. Tinha muita massa aqui também, tinha 7 camadas de tinta nesse capô aqui. Lixamento, comecei a fazer a desmontagem aqui, que eu ia lavar o porta-malas aqui. Ó, tava bem zoado, fiação bem antiga, tudo zoado. Aqui eu fiz a aplicação, correção com massa. Apliquei bastante massa depois só para vir lixando. Ó, tava bem sujo o porta-mala. Forração, demorei um pouco para tirar a forração. Aí comecei a fazer a desmontagem do resto de paralama. E aí eu lavei aqui ó, o porta-malas. Se vocês perceberam aqui, eu tenho uma direção de Monza aqui, ó. Se quiser, depois eu explico como é que eu fiz. Eu lavei tudo certinho aqui, né? Porque até para pintar tem que estar bem limpo. Aqui, ó, o cara trocou a caixa de ar, se vocês perceberam, ó, tinha uma etiqueta aqui. Trocaram a caixa de ar, porém não trocaram o pé de coluna aqui. Só fizeram um reforço aqui com a chapa, então, como eu já estava fazendo, eu peguei e resolvi abrir isso aí. Aí, ó, cortei a primeira chapa. Fiz um corte aqui na transversal, aqui na diagonal aqui, ó, removi essa chapa também. Ó, abri ela. Retirei aqui onde que vai a dobradiça da porta parafusada. E aí eu comecei a fazer a correção aqui, ó. Comprei um pedaço, comprei um pé de coluna. E aí soldei aqui. Dobradiça, aqui onde vai fixar a dobradiça. Fiz a fixação com imã para me ver o alinhamento, né? A altura. Fiz uma solda. Um esquadro aqui, a segunda peça. Depois eu ponteei o restante do pé de coluna aqui. Tá? Não ficou uma solda legal. Porque a chapa é muito fina. Precisa de um certo nível aí elevado para fazer uma solda dessa. Como a gente é curioso, foi feito do jeito que deu. Depois eu fiz a correção aqui. Ó, o pedaço que foi trocado. Aí aqui tá
mais uma parte da desmontagem. Aqui eu comecei a remover a carroceria porque ia ser feita a troca do assoalho. Desci o motor. Aqui eu já tinha arrancado o assoalho, então eu não tenho foto nenhuma. Tem nenhuma foto de como é que estava o assoalho, mas estava bem ruim. Arranquei todo o isolamento que tinha aqui, ó, na minha direção de Monza, tá? Arranquei toda a parte do assoalho. Deixei, né, aqui a beirinha onde vai ser soldado o novo assoalho. Aqui tá a carroceria fora. Ó, o assoalho antigo tá aqui. Só que não dá pra ver como é que ele tava, mas ele está bem ruim. Coberto, fazendo a limpeza do chassi pra vir com um novo assoalho. Aqui eu tava fazendo um teste pra ver como é que ia ficar, fazendo os ajustes da chapa do assoalho. Eu percebi que na minha carroceria, o cara, quando ele montou a troca das caixas, ele não fez uma boa vedação, então um pedaço da caixa nova já estava indo pro saco já. Eu refiz esse pedaço aqui peça por peça, cortei aqui ó, a emenda da chapa não, da caixa de ar na carroceria, que eu removi depois, eu removi tudo isso aqui e fiz um outro trabalho. Eu tirei tudo, ela tava quebrada aqui também, ó. Tirei toda uma massa que tinha aqui. E aqui eu tô refazendo aqui um pedaço da caixa. Como eu falei, ó, fiz peça por peça, tá? Esse aqui é o pedaço que eu refiz. Peça por peça, no final ele ia ficar assim, colocado no lugar. Aproveitei que tava fora, já troquei a bucha do varão. Isso daqui dá um trabalho danado pra pôr. Então aproveitei que tava fora, já coloquei a bucha. Aqui o chassi já tá quase limpo, porém falta lavar ele, né? Dei uma limpezinha. Aproveitei já para trocar as coifas, troquei os 4 amortecedor, os flexível, os tubos de tubulação de fluido. Aqui eu tava testando para ver como é que ia ficar. Ó, como vocês podem ver, ó, tá limpinho o chassi. Aqui eu tava testando, tá? O assoalho ele não é soldado por inteiro, ele é apenas ponteado. Só tem solda aqui, nessa parte por baixo e na frente. O restante é todo ponteado, para ele ter uma certa torção no chassi, senão é perigoso ele quebrar. Mais uma vez para ver como é que ia ficar. Aqui, ó, aqui já foi soldado. Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Gilberto aí, que dá uma força para mim, pra gente fazer essa solda aqui, ó. Soldamos o assoalho na TIG, tá? Aqui tá todo limpinho já, pronto para fazer a impermeabilização. Eu usei 2 latas de KPO, uma por baixo e outra por cima, para ficar bem vedado. Aqui, ó, como eu falei, ó, passei bem passado. Aqui eu não tinha acabado de finalizar ainda, mas eu apliquei bem o KPO nas emendas aqui, ó, tá? Apliquei bastante mesmo. Aqui a solda, ó, ela é só soldada aqui lá atrás e o restante é ponteado. Aqui não dá pra ver os pontos muito legal, mas é todo ponteado. Aqui, ó, aqui já dá pra ver já. A distância de mais ou menos 10 cada pontinho. Isso aí. Aqui a solda, soldinha TIG. E aqui já está impermeabilizado por cima também. Estava fazendo a limpeza para fazer a aplicação do primer. Eu apliquei o primer, depois apliquei o preto Cadillac PU. Aí, ó, primer por cima e por baixo e o preto Cadillac. Vocês podem ver que tem algumas fotos que são à noite, porque meu tempo era curto, então o tempinho que sobrava eu tava fazendo a reforma dele. Aí, ó, pronto já, pintadinha a carroceria, ó, chassi. Comecei a montar de novo, motorzinho largado no canto aqui. Aqui é onde foi que fiz a correção, estava bem ruim. Parte aqui da tampa traseira do motor também fiz alguma correção aqui. Aqui eu já coloquei o motor no lugar, fiz um teste. Fazia 2 meses que estava parado e ainda assim ele funcionou legal.
Aqui já são os amortecedores novos, ó. Amortecedor novo. Pintei as latas do motor. Aquela limpezinha. E aí eu parti pro lixamento da carroceria, né? A parte maior de lixamento. Umas correção aqui, tinha umas trincas na tinta. Correçãozinha aqui. Essa parte aqui também que tinha muita massa. Aqui parece que tem bastante massa, mas é pouca massa que está aplicada aqui. Aí ó, que o lixamento ó, da carroceria. Resolvi tirar os vidros, não queria, tá? Mas resolvi. Depois eu coloquei outras borrachas, porque estava entrando água na borracha antiga. Fazia o lixamento e colocava as peças no lugar para ver como é que ficava o alinhamento das peças aí. Vou ver se não tinha nenhuma linha. Uma linha não, alguma. Como é que é? Esqueci a palavra agora. Mas os alinhamentos aqui dos detalhes, sabe? Ranquei toda a forração. Essa forração aqui original também ranquei. Deu bastante trabalho. Tinha alguns pontos de infiltração de água aqui por baixo também. Tá? Como eu falei, ó. À noite não tem cobertura aqui nessa parte aqui na minha casa onde foi feito o trabalho. Então por isso que ela estava coberta com lona lá atrás. E trabalhando à noite, é o lixamento aí, ó. Um abraço pro Ricardo também aí, ó. Ricardo Brotão aí. Prestou a lixadeira orbital dele aí pra agilizar o processo aí. Aí coloquei a mulher pra trabalhar, ó. Porque só ficar olhando também não dá, né? Aqui mais um podrinho aqui, ó. Uma emendinha. Aqui já tava na correção, quase pronto para aplicar o primer. Aplicação do primer, né? Toda a carroceria. Os paralamas ainda não tinha mexido com os paralamas. Comecei, depois parei. Vim para a parte maior. Tá, a parte de correção do primer aqui, que depois você aplica o primer, você tem que fazer a correção que eles falam. Eu usei o xadrez em pó, né? Nunca tinha visto. Aí procurando no YouTube descobri esse xadrez em pó. Você passa ele, parece um pó de café preto, você passa ele e depois vem fazendo lixamento aí. Eu usei a lixa, se eu não estou enganado, depois para fazer isso aqui, o 320, se eu não estou enganado. A base d'água. Tá? Fiz aqui, ó, com um lixamento legal, bem uniforme. Lixei bastante mesmo aí, ó. Quase voltou na tinta aqui de novo. Fica assim, ó, o xadrez em pó. Aí aqui eu já tá pronto já para fazer a aplicação da tinta. Aqui dentro eu não tinha finalizado ainda, mas depois eu vou finalizar ele, já tá finalizado, né, mais para frente. Então tá aí, ó. É a correção da tinta. Alguns pontos eu não me dediquei muito, tá? Porque ou ia uma forração, ou ia alguma coisa que ia tampar. Tipo as partes da porta, por dentro eu não pintei. Como ia os forros de porta, então eu não pintei. Aí aqui eu coloquei ó, os paralamas para fazer a correção também. Mas eu vou aplicar o primer fora. Aqui ó, a recuperação de alguns pontos do paralama. Estava quebrado, eu fiz a recuperação. Paralama traseiro. Recuperei aqui. Essa parte traseira estava bem danificada, então eu recortei e soldei outro pedaço de chapa. Solda lateral também estava ruim. Foi aberto um furo aqui. E aí ficou assim. Só que eu não gostei que ela ficou com uma leve curvinha aqui. E tinha que ser feito um outro trabalho. Eu estava meio sem tempo, então decidi comprar outro paralama. Esse outro lado ficou melhor. Agora o capuz estava bem danificado, ó. Muito danificado mesmo. Parte de baixo. Removi esse pedaço aqui, ó. Comecei a fazer a correção. Soldei todo. Lixei e depois fiz a correçãozinha com a massa. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tinha muita massa aqui, ó.
muita massa, muita tinta. E ficou assim, ó, finalizado. O capô aqui, ó, na parte superior tinha bastante ponto de ferrugem também, ó, escondido na tinta. Foi cortado e removido aí esses ferrugem também. Passar até F7. Um neutralizador. Aqui fazendo o capô. Hospedagem podre do capô aqui. Mais um. Outro. Do outro lado. Que, como eu falei aqui, ó, resolvi trocar o paralama traseiro desse lado aqui. Estava com um pequeno desalinhamento aqui, ó. E aqui começa a parte da pintura. Quero agradecer meu tio Anderson também, que ajudou na parte da pintura. Ele é pintor moveleiro aí há mais de 10 anos aí, então ele tem uma certa noção de pintura, e aí ele me ajudou. Como eu falei, ó, a parte interna da porta aqui, que a forração eu não me dediquei tanto. Começamos a pintar 9 horas da noite, que foi o horário que não estava ventando, como eu disse aqui é aberto. Forrei uma lona na parte de cima, aqui a lona, coloquei várias iluminação, várias luzes para fazer a pintura à noite. Começamos às 9 da noite, paramos por volta das 4 da manhã. E ficou assim, ó. Aqui a lona, iluminação. Dia seguinte, ó. E ficou assim, ó. Fica finalizado aqui, ó. E aí a gente vai correr para montagem agora. Aqui, ó. O chassi já estava pronto, né? Faltava colar as borrachas. Uma coisa que eu fiz aqui que eu não aconselho foi colar as borrachas em 45 graus. E aí elas soltaram aqui nessas emendas e começou a entrar água dentro. Então tem que tomar muito cuidado na hora que vocês forem colar essas borrachas aqui do chassi de vocês, quem estiver mexendo, não sei. Em vez de eu colar de topo aqui, essa reta e essa encostando, eu fiz um 45 graus aqui e aí acabou entrando água. A borracha dos vidros são novas, usei os frisos originais. Troquei todas as borrachas. Forração, instalação da forração. A forração já veio com ele, essa forração aqui, que eu gosto bastante, é um cinzinha. Mas futuramente pretendo trocar por um caramelo aí. E aí que vai ser feita a montagem da carroceria. Várias peças novas, tá? Foi colocado amortecedor novo, os 4 amortecedor novo, parte elétrica nova, borracha dos vidros, borracha das portas, parte de forração de carpete também é novo. Então tá aí, ó. Começou a montagem, correndo contra o tempo, instalação dos vidros. Aqui foi passado um anti-ruído, um bate-pedra. Os detalhezinhos aqui foi pintado de preto. Um anti-ruído, outro anti-ruído para ajudar, que eu tirei toda a forração do motor. Montagem das portas. Os paralamas, comecei a fazer a parte elétrica. Não entendo nada de parte elétrica. Detalhes novos. Se vocês perceberem, ó, tá parecido com uma casca de laranja porque ainda não foi feito polimento. Painel montado, alavanca de engate rápido que a esposa comprou. E aí tá indo, ó. Parte elétrica, correndo quanto tempo, que já tá quase perto do casamento, faltam uns 2 dias pro casamento, tá? A parte elétrica eu só fiz funcionar luz, seta, só, buzina, parte painel não funcionei nada, e para rodar o motor só. Tá aí, ó, parte elétrica, finalizando a parte elétrica. Ó, à noite, ó. Já tá quase no dia do casamento. Aqui tá finalizado. Aqui, ó, tá finalizado. Ficou assim a conclusão. Tá? Pronto, aqui, ó, esse aqui é o dia do casamento, tá? Eu acabei à 1 da tarde do dia do meu casamento, dia 16 de novembro.
faltava finalizar algumas coisas, troquei os para-choques, faltava colocar aqui esse suportinho aqui, e aqui o dia do casamento, foi de Fusca. Ninguém acreditava que ia dar conta, nem eu acreditei, mas até que enfim eu consegui. Dia do casamento, as fotos. E aí logo após o casamento a gente foi pra praia, rodamos 500 km aí, quase 600 km com ele, de ida, e mais uns 500, quase 600 de volta. E é isso aí. Um abraço pra vocês aí, ó. E é aquele ditado: Fusca que não roda não conta história.